E aí eu quero primeiro dar uma boa noite oficial a todos, já agora com a gravação. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do Centro Espírita Allan Kardec. E enquanto nós estamos tentando orientar a nossa palestrante da noite, vamos ouvir essa noite nosso grande amigo, artista principal de todo o nosso movimento, o Saulo Albá, que é do Alma Sonora, né? Todo mundo conhece, com músicas lindíssimas, um conjunto maravilhoso, mas que está aqui nos prestigiando hoje com uma música para a nossa abertura. Muito obrigada, Saulo. O Saulo também é de Curitiba, como a Maria Cristina, e a gente vai ouvir então agora. Fica à vontade, Saulo. Por favor, eu peço para que todos tirem os seus microfones, desliguem, né, os microfones, para a gente poder ouvir bem o Saulo cantando e tocando para a gente. Pode falar, Saulo. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite. Exageros à parte aí, né, na apresentação, mas eu vou escolher uma música que fala de sonhos. Acho que tem a ver com o tema da noite, né? Ela chama-se Onírica e está no terceiro CD do Alma Sonora, que se chama Equilíbrio. Então, quem puder, quem gostar, vai nas plataformas e ouve a gente lá. Os 3 CDs do Alma estão nas plataformas. Spotify, Deezer e outras. Né? Então, Onírica, para abrir os trabalhos aí. Sonhos que viram canções, sonhos que viram poeira, sonhos que vibram na alma e nos guiam a vida inteira. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa a noite serena. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa o dia clarear. Sonhos de encontro ao luar, sonhos de paz interior, sonhos da nova geração, brotando da matriz amor. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa a noite serena. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa o dia clarear. Sonhos de cura pro mal, sonhos do alto astral, sonhos de ir mais além, que a vida real nos convém. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa a noite serena. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa o dia clarear. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa a noite serena. Sonhos vão, sonhos vêm, deixa o dia clarear. Isso aí. Obrigada. Bravo. Obrigada. Gente, obrigado pelo convite. Obrigada, Saulo. Vamos lá, gente, uma salva de palmas bem legal aí para o Saulo, que eu estou aqui com a Cristina no telefone. Saulo, muito obrigada. Enquanto você está com a Cristina no telefone, a Luciana vai dar um recado, tudo bem?
Cadê a Luciana? Aqui. Fala, Lu. Fala, dá o recado. Lá? Ah, então tá bom. Deixa eu colocar aqui, eu vou compartilhar uma tela. Rapidinho. Então, pessoal, eu acho que vocês lembram que a gente está com a rifa do SEAC. A rifa vendeu tudo, vendeu no prazo até o dia 30/6, então a gente está com esse prêmio extra valendo. Então, o que acontece? A gente colocou que são R$200 em chocolates diversos. Então, vão ser agora 250. A gente vai acrescentar mais R$50. E a gente vai abrir uma outra possibilidade. Pode ser chocolates da preferência da pessoa, da Cacau Show, ou pode ser em dinheiro. Então, a gente vai dar essas duas possibilidades, mas a pessoa vai ter que mandar uma foto para a gente, representando o Dia Mundial do Chocolate, comendo um chocolate qualquer, um sonho de valsa, alguma coisa, só para fazer jus. Então, é assim, pessoal, na quarta-feira que vem, vai cair direitinho. Dia 8 de julho, a gente vai ter o nome da pessoa, o nome do sorteado. E a gente vai dar aqui no momento da palestra, tá bom? Então, era isso, Márcia, que eu queria dar esse recadinho. Vou tirar? Estou curiosa para ver quem vai ganhar, viu? É uma opção boa, porque tem gente que não vai dar conta de comer R$250 de chocolate. Mas uma vai ter que tirar uma foto. Mas dá para os amigos, né? Dá para os amigos. Dá para a amiga, Regina, você pediu para falar? Não. É que você fez tua mãozinha assim, eu achei que você queria falar. Eu fiz com a mãozinha que eu que vou ganhar. Eu vou distribuir meu chocolate. Entendi. Ô, Márcia. Oi. Eu achei que o Saulo está cada vez mais parecido com o João Gilberto. Na sua aparência física e no seu talento musical, inclusive. No jeito de cantar, né? Ele lembra muito, viu, Ricardo? Há muito tempo a gente já fala isso para ele. Engraçado, né? E João Gilberto é uma unanimidade, né? Então não tem de aparência. A única diferença é que o Saulo é mais simpático. É verdade. O João Gilberto era muito sisudo, né? É verdade. Tá. Sim, Cris, agora sim, estamos te vendo. Tudo bem? Tudo bem, então vamos lá. Espera aí só um pouquinho, porque a Márcia vai primeiro te apresentar, tá bom? Bom, agora você... já estou vendo você, Maria Cristina. Estou aqui. Peraí, estou tentando arrumar isso. Estava todo mundo aqui te aguardando ansiosamente. Desculpem, gente, mas eu não consegui entrar no computador, então estou no celular. Tá certo, bem-vinda. Gente, a doutora Maria Cristina, ela mora em Curitiba. Você nasceu em Curitiba, Cristina? Nasci, sou de curitibana. Então, curitibana, né? Inteira, Então, mora em Curitiba. Ela é médica radiologista, delegada da CEPA, que é a Associação Espírita Internacional, e é membro do CPDOC, né? Que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. Exatamente. Todo mundo adorou esse tema, está todo mundo ansioso para saber o que você vai trazer para a gente. Com certeza nós vamos aprender muito com a sua fala, e a gente está querendo muito saber o que acontece com o corpo quando a gente dorme, quais os benefícios do corpo, e o que acontece com o espírito quando a gente está adormecido. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Se considerarmos que nós dormimos 1/3 de nossa existência, 1/3, o sono exerce possui uma expressão assombrosa em nosso existir. Se você viver 60 anos, terá dormido 20 anos, 1/3 da existência. 90 terá dormido 30. Então, considerando essa expressão do sono em nossa vida, eu entendo que seja necessário compreendê-lo melhor, né? O sono despertou no homem, desde os seus primórdios,
preocupação, curiosidade, porque era um momento onde a pessoa se desligava do mundo exterior, né? E desaparecia, digamos assim. Então, ele foi objeto de curiosidade do homem na filosofia, no pensamento greco-romano, no pensamento oriental, nas Upanishads, ele já é mencionado e está presente. E somente em 1900, mais ou menos 1939, por aí, só um momentinho aqui, 1929, é que Berger ele descobre, através do eletroencefalograma, ele descobre as ondas cerebrais. Mas até esse momento o sono é considerado um processo passivo, onde simplesmente você perde o contato, né, a interação com o meio ambiente. Então, o Berger descobre as ondas cerebrais e com isso, o sono passa de um processo passivo que apresentava alterações no cérebro. Em 1937, se descobre os estágios do sono. E é quando daí ele passa de processo passivo, que era apenas parar a interação com o meio ambiente, né? Ele passa a ser um processo ativo, com, digamos assim, personalidade. E somente em 1953 é que se descobre o sono REM, que nós vamos ver agora. E nós descobrimos, então, que não só o sono é um processo ativo, como ele possui fases. E a definição do sono para a medicina é um processo fisiológico altamente organizado e ativo, e que difere da morte, do coma, porque ele é facilmente, rapidamente reversível e caracterizado por redução da resposta do indivíduo ao meio que o cerca, ao meio ambiente. E onde ocorrem múltiplas mudanças em várias funções do nosso corpo. Que ruim isso, deixa eu ver aqui. Tá. O sono ele apresenta vários estágios. Um eletroencefalograma e outras pesquisas descobriu-se que ele não era uma coisa harmônica no sentido de única, homogênea. Ele possui 4. Ele é diferenciado entre sono não REM e sono REM. O que é o sono REM? O sono REM é o sono onde você encontra os movimentos rápidos dos olhos. E é a parte que mais me fascina, porque ele é chamado de sono paradoxal, ou sono ativo, ou sono dos sonhos. Por quê? Porque é onde ocorrem os sonhos mais organizados, mais complexos, e onde a pessoa tem aqueles movimentos dos olhos. E onde ocorrem as maiores alterações no corpo humano. A começar por uma atonia, um relaxamento total da musculatura do corpo. E alterações em várias partes. Por exemplo, a nossa frequência cardíaca reduz, a oxigenação, compromete a respiração da pessoa e com isso diminui a oxigenação. O fluxo sanguíneo, ele é, digamos assim, reduzido na periferia do corpo e ele é redistribuído, sendo que 50% vai para o cérebro. E algumas regiões do cérebro chegam a 80%. E o que eu, particularmente, considero das coisas mais fascinantes. Nós somos animais homeotérmicos, mas, durante o sono REM, deixamos de sê-lo. Não há mais controle da temperatura. E é por isso ele é chamado de sono paradoxal. O sono REM é um momento onde estamos mais afastados, mais desconectados com o entorno, com o meio ambiente. Mas, assombrosamente, é o momento onde no eletroencefalograma se observam as ondas mais semelhantes ao estado da vigília. E daí os pesquisadores não conseguiam entender por que isso, porque se você está mais desligado, o corpo todo, o músculo está atônico, mexe em tudo,
e você está desligado do mundo exterior, por que é que o teu cérebro está trabalhando ativamente e levando, inclusive, um fluxo imenso de sangue para ele? Por isso ele é chamado de sono paradoxal. A outro aspecto do sono, a outra fase, chama-se sono não REM, isto é, sono onde não existem os movimentos rápidos dos olhos. Ele é composto de 4 fases. A primeira é a fase de sonolência. A segunda é considerada a primeira fase realmente do sono, que é a segunda fase. E a terceira e quarta são o sono de ondas lentas, o sono profundo. Por que é importante a gente saber disso? Porque tem patologias do sono que são ligadas a essas 2 fases, a fase REM e a fase não REM. Elas só surgem nesta ou naquela fase. Que já falei também. Bom, além disso, além de ter essas fases, ele tem o que chamamos de arquitetura do sono. Ele não é igual, não permanece homogêneo dentro das suas fases a noite toda. Ele alterna ciclos de REM e não REM, e temos, em média, 4 a 6 ciclos por noite. A primeira fase da noite predomina um sono não REM, de ondas lentas. Nessa primeira metade da noite, o sono REM, que é o dos sonhos, dessa atonia, de tudo que eu falei, dura, em média, 5 minutos. Até que na segunda metade vai havendo uma substituição do sono REM, não REM, o sono de ondas lentas vai diminuindo, o sono pesado, e vai sendo substituído por um maior tempo do sono REM. De tal forma que no finalzinho da noite, você tem um sono REM em torno de 45 minutos, que é onde você tem os sonhos mais longos, as histórias mais bem construídas, e é quando você acorda, como ele é o último da noite, quando você acorda, você lembra do que você sonhou. E nós temos patologias do sono, porque essa é a forma normal, fisiológica, que se desenvolve o sono, mas ele pode ter perturbações, né? Patologias, como chamamos. Tem muitas. Eu coloquei algumas aqui para vocês, porque penso que sejam mais interessantes para nós, como o sonilóquio, que é só balbuciar palavras à noite, meio desconexas. O terror noturno, que é quando você acorda assustado, coração disparado, com um medo intenso e não sabe explicar bem o que aconteceu, não lembra. E o sonambulismo, que é quando você se movimenta sem ter consciência, mas também não se recorda, e é difícil que acordar, mas você não se recorda quando acorda do que aconteceu e do que você fez. Esses são patologias do sono ligadas à fase não REM, que não tem os movimentos oculares. A da fase REM, que é a fase dos sonhos, da atonia, de todas essas mudanças no corpo, ela tem como patologias o pesadelo. É um sonho longo, que o medo vai crescendo progressivamente e que é muito aterrorizante. Outra patologia é a paralisia do sono. Ela ocorre geralmente no iniciar do sono, no final do sono. É quando você acorda, está consciente, mas não consegue se mexer. A atonia muscular, que deixa o músculo paralisado, relaxado plenamente, impede você de conseguir se mexer. É aterrorizante. A cataplexia é a perda súbita do tônus muscular. E às vezes você vai se levantar e cai, por exemplo, né? E ela vem associada à narcolepsia, que é uma patologia genética, e geralmente vem associada à cataplexia e ao terror noturno, à paralisia do sono, desculpe. É um sono incontrolável que dura menos, por definição, de 60 minutos, e ele vem associado geralmente a uma fase de estresse anterior, ou de cansaço, ou de muita monotonia. A pessoa entra nesse sono. Bem, o que é que nós encontramos no Espiritismo a respeito do sono? Antes de falarmos disso, é preciso contextualizar o sono no século de Kardec. Para o século de Kardec, o sono era um processo passivo. Nós vimos que só em 1900
29, 30 e poucos, que se começou a acessar o cérebro e compreender o processo do sono. Então, era um processo passivo, com ausência de consciência, onde sono e sonhos eram sinônimos, né? O sono, o dormir, e o sonho, o sonhar, significavam a mesma coisa, porque não, a observação do sono era exclusivamente externa. Para Kardec, então, nos textos dele, o sono é um quadro semelhante à morte. Eu vou ler porque é mais fácil, que mais certo. E exercício para ela, uma preparação para a morte. É um fenômeno exclusivamente físico, porque somente o corpo repousa e renova suas energias. O espírito permanece ativo. É um estado de insensibilidade, com funções preservadas e com afastamento provisório do espírito, quando ele pode explorar faculdades e conhecimentos adquiridos anteriormente. Já em André Luiz, ele serve... Deixa eu ver se eu fiz aqui certo. Já em André Luiz, ele serve como tratamento, quando médicos e enfermeiros espirituais tratam doenças físicas, transformando o comportamento celular por intervenção no corpo espiritual, de acordo com o merecimento de cada um. Então, eles atuam no nosso corpo. E como isso acontece? Para Kardec, a vigília é um estado de consumo da força vital, e o sono é um estado de assimilação e de reposição dessa energia. Jorge Andréa, no seu livro Energética do Psiquismo, diz que é um bloqueio parcial da transmissão nervosa por energias espirituais, onde os neurônios tendem ao repouso. Ocorre o surgimento de reações químicas visando a recuperação do neurônio para um novo despertar. Utilizando mecanismos do sono, hoje já conhecidos, como a córtex cerebral, a formação reticular, que sabidamente fazem parte do processo do sono. O que acontece com o espírito para Kardec? O espírito jamais fica inativo. E ocorre durante o sono uma emancipação parcial da alma, ainda que não seja necessário o sono completo para essa emancipação. Pode haver só um torpor, uma prostração. Porém, as atividades do espírito reagem sobre o corpo. Ele diz, o espírito possui atividade ininterrupta e, nestes momentos, se desprende parcialmente da matéria, reintegrando-se em sua consciência e conhecimentos profundos, onde sonda o passado e vai ao encontro de espíritos afins, de acordo com seu progresso moral. O afastamento pode ocorrer em graus diversos, inclusive durante a vigília, onde se observa uma mudança na atividade, um olhar vago, um olhar alheio. Aqui. Já Leon Denis, no Invisível, ele divide, ele coloca o sono comum, esse que temos comumente em mente, como um pequeno afastamento, onde o espírito permanece intimamente ligado ao corpo. O sono provocado, onde o desprendimento atinge todas as gradações. E quanto mais provocado por hipnose, quanto mais profunda a hipnose, mais se desprende o espírito. E aí é onde surgem as faculdades psíquicas, como visão à distância, audição, e também pode ser usado para trabalhos, por exemplo, trabalhos de pesquisa, de investigação do próprio espírito. André Luiz, no Espírito André Luiz, nos Mensageiros, que é o livro de Chico Xavier, ele coloca o sono como o desprendimento do sono vulgar seja fragmentário, com visão e audição restritas. Que o diálogo durante o sono é mais por afinidade espiritual do que sensorial. E também divide em várias gradações o sono magnético, né, de sono ligeiro ao êxtase e ao transe.
Quanto mais profundo, maior a liberação da alma e mais clara as faculdades do espírito. Quanto à atividade espiritual, o que fazemos durante o sono? Para Kardec, nós vamos encontrar amigos encarnados ou não. Participamos de reuniões e assembleias. E nos manifestamos através de médiuns. Para André Luiz, Missionários da Luz, né, o espírito André Luiz, também participamos de confrontação com adversários, com desafetos, e realizamos trabalhos espirituais como doação energética a doentes. Uma coisa que me intrigou é a questão da lucidez espiritual. Então, Kardec não gradua lucidez. Mas André Luiz, em Libertação, ele diz que a lucidez depende da elevação espiritual, da ligação e interesses com o mundo espiritual. Sendo que amigos e mentores podem estimular as áreas da visão, potencializar, digamos assim, as nossas capacidades para que possamos vê-los e com eles dialogar. Ele aborda também a questão do sonambulismo, colocando como um estado de independência do espírito, que está na posse plena de si mesmo. Os órgãos físicos se encontram, de certa forma, em estado cataléptico, e aonde podem transmitir conhecimentos adquiridos, o próprio espírito transmitir de conhecimentos adquiridos anteriormente ou receber mensagens de outros espíritos. Ele diferencia sonambulismo de mediunidade, entendendo como fenômenos distintos, mas que podem estar reunidos. O médium, diferentemente do sonâmbulo, ele pode produzir fenômenos que o sonâmbulo não apresenta, como, por exemplo, materializações, fenômenos materiais. E pode exprimir pensamentos de outros espíritos. O sonâmbulo expressa seus próprios pensamentos. Ele diz que o estado sonambúlico pode facilitar a comunicação, pois os sonâmbulos poderão ver, descrever e transmitir mensagens do espírito. Aí está um certo conflito, penso eu, né? E a catalepsia ocorre em momentos de emancipação, de grande excitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, atrai a si o fluido espiritual e o tira da superfície, levando o corpo a uma insensibilidade temporária. A matéria inerte e o perispírito permanecem insensíveis. E admite-se a possibilidade de que possa haver uma modificação molecular da própria energia perispiritual, ocorrendo a suspensão passageira da propriedade de transmissão das sensações entre o corpo e o espírito. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 422, e na Gênesis, na questão 29. Daí surgiu uma questão interessante, que é o sono espiritual, porque Kardec nos diz que o espírito jamais fica inativo, que ele permanece, ele é permanentemente ativo. Mas André Luiz, nos livros de André Luiz, né, do espírito André Luiz, eu encontrei observações referentes a sono. Então, o que ele diz? Espíritos inconscientes conduzidos à reencarnação. Que o espírito se torna cada vez mais inconsciente à medida que progride a reencarnação. Ele relata espíritos adormecidos, mergulhados em sono profundo, que são recolhidos a pavilhões de tratamentos, onde raros parecem dormir um sono natural. Dormem magnetizados pelas concepções negativas até que despertem para a responsabilidade. No livro Voltei, do irmão Jacó, ele diz que após a desencarnação, o espírito acorda no mundo espiritual como se estivesse emergindo de um sono profundo e irresistível. Bom, premonição, clarividência e materializações. Para Kardec,
A premonição, a clarividência, ela pode ocorrer quando um espírito adiantado ou incumbido da missão de prever o futuro pode fazê-lo durante o sono. Leon Denis, no Invisível, ele coloca que durante o sono magnético normal, o corpo fluídico, através da vontade, absorve energia e pode condensar-se, solidificar-se, atuar sobre a matéria e tornar-se visível. Clarividência é uma faculdade da alma. Transe e incorporações. Leon Denis, ainda no Invisível. Transe amplia a consciência e surge em sentidos psíquicos. Na visão à distância e audição também, quanto mais profundo o sono, maior a liberação da alma, mais perfeitas as faculdades. Neste momento, pode ocorrer o fenômeno da incorporação, quando o espírito encarnado ou não pode se manifestar. E é um momento favorável a materializações. Uma coisa interessante é a chamada experiência fora do corpo. Sandra, eu estou no tempo? Ué, não acredito. Ah, sim, Cris. Ai, que pensei que você estava falando sozinha. Não, eu fiz sozinha, assim, tá no tempo. Eu estou falando sozinha meia hora. Todo mundo te ouvindo, pode falar. Então, experiências fora do corpo. Né? Hernani Guimarães Andrade, no seu livro Morte, Uma Luz no Fim do Túnel, ele fala sobre essa pesquisa. Então, o que se estuda? Estudam pessoas durante o sono. Então, o instrumento que usamos hoje em dia para estudar o sono, para avaliar, chama-se polissonografia. E o que é que você faz? Você coloca eletrodos na cabeça para monitorar as ondas cerebrais. Coloca eletrodos na região aqui dos olhos para monitorar os movimentos orbitários. Você monitora a oxigenação do sangue. Você monitora a frequência cardíaca. E todas essas alterações você soma para depois mapear o sono. O que é que eles fazem nessa experiência fora do corpo? Eles colocam todas esses instrumentos, fazem a polissonografia, a pessoa dorme numa sala fechada e eles monitoram o sono, vão acompanhando. E fazem testes. Por exemplo, o Hernani Guimarães Andrade, ele relata uma mulher, né, que teve essa experiência fora do corpo. Então, eles colocam cartas num lugar onde é impossível o indivíduo ver, ou em outra sala, dizem para a pessoa dormir e que ela deve ver o que tem ali, não dizem o que é. E quando ela acorda, ela reconta, ou não, o que aconteceu. E a conclusão desse trabalho com essa senhora, com essas cartas, que ficavam na outra sala blindada, eles concluem assim: algo pertencente à individualidade da senhorita Z estivera fora, flutuando, próximo ao teto e avistando o cartão com os números, porque ela relatou, quando despertou, os números que haviam naquele cartão. Então, acho uma coisa muito interessante até para nós estudarmos. E, para finalizar, quais são as contribuições do Espiritismo em relação a isso? Penso que integrar o espírito e a matéria, esclarecer o que se passa conosco, enquanto espíritos durante o sono, e preparar-nos para melhor aproveitarmos o tempo, porque se entendermos o que acontece, talvez possamos melhor aproveitá-lo. Nos dá a conscientização do processo, não só físico, através da medicina, mas também do espírito. Encontrei algumas divergências entre os textos de Kardec e os outros autores, como eu coloquei. E tenho uma imensa vontade de pesquisar, né? Pesquisar o fenômeno do sono. É realmente exclusivamente físico? Quais as atividades espirituais? Se eles exaurem o corpo? O que é a lucidez espiritual, o desprendimento? Se o espírito dorme? Então, como adquirir mais conhecimentos? Eu gostaria de fazer uma pesquisa mediúnica, multicêntrica. Nós temos a CEPA,
com múltiplos centros em várias partes do mundo. Então, por que não aproveitar, né? Fazer várias perguntas e contatar os desencarnados, os espíritos, e os encarnados durante o sono, como Kardec fez, evocar espíritos encarnados durante o sono, como Kardec fez, e fazer perguntas. Eu coloquei algumas aqui. Eu repetiria as perguntas de Kardec. Não acredito que tenha mudado, mas eu repetiria e perguntaria para início de entendimento o que o espírito entende por sono e por consciência, porque eu acho que é uma questão talvez de definição. Como que se faz o processo? Perguntar se o espírito dorme, porque tem um livro de André Luiz em que o espírito não só dorme, como sonha com a mãe. Né? É o relato, está lá no livro. Será que o sono é uma necessidade como é para o encarnado? Se sim, por quê? O que faz nesse período? O espírito interfere no sono físico? Se sim, como? Quanto? Investigar melhor a catalepsia, o sonambulismo, né? É uma série de perguntas. Então, eu gostaria de propor aqui esse estudo, que gostaria de interessados, em grupos mediúnicos interessados, em fazer esta reunião, assim, estabelecermos uma série de perguntas, né? E perguntar para os desencarnados, para ver se conseguimos entender melhor esse processo e se tem alguma diferença. Eu, particularmente, acho que essa questão do espírito dorme ou não dorme é uma questão de estados diferentes de consciência, não necessariamente sono, como nós o entendemos aqui, mas gostaria de fazer muitas perguntas para os espíritos. Então, estou esperando que alguns se candidatem para que pudéssemos fazer esse estudo multicêntrico. É isso, espero ter ajudado. Muito bom. Obrigada, Cris. Não, tem informação, mas... É bastante. Olha, eu acho muito interessante porque a gente, quando fala em sono, a gente acha que a gente já conhece tudo, né? Não tem nenhuma curiosidade sobre isso, o sono é necessário para o corpo, a gente acha que o assunto é simples. E, na verdade, a gente está vendo, né, toda a complexidade. Essa é uma pesquisa que a Maria Cristina já apresentou para a gente no simpósio do Pensamento Espírita. No Congresso, Rafaela também. No Congresso em Rafaela. Então, já tem alguns anos que existe essa proposta de pesquisa, né, Cris? Uhum. E é um assunto interessantíssimo. Imagina a gente fazer uma pesquisa dessa. A gente aqui no Allan Kardec, através do GPSEB, a gente chegou a fazer, mas não sobre o sono, mas tentar conversar com os espíritos durante o período de sono, né? Não estou me lembrando agora dos resultados, mas tivemos algumas pesquisas. Então, esse é um assunto muito interessante, muito importante até para uma pesquisa que pudesse ser desenvolvida com os espíritos. E sabe que não, eu tenho vontade de fazer essas perguntas, levar a grupo mediúnico, inclusive não do nosso grupo, por exemplo, de outras não kardecistas, digamos assim, levar na Umbanda e perguntar para os médiuns as mesmas perguntas que fizermos para os nossos grupos, perguntar no grupo deles, por exemplo. Você dorme? Você não dorme? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu tenho muita curiosidade e interesse em saber isso também, para ver se há uma diferença real ou não. Isso. Então, fica aí, é uma proposta, é um desafio. Mas eu queria abrir aqui agora, viu, Cris, para algumas perguntas que as pessoas possam estar fazendo pelo chat. Mas eu queria também trazer pelo seguinte, tem um momento em que você fala da questão do que o espírito faz durante o sono, né? Foi uma dos itens que você colocou. E aí a gente, nos dias de hoje, você sabe que nós estamos, pelo menos da minha parte, talvez alguns também possam falar, a gente tem tido sonhos muito conturbados, né? E aí ali diz que a gente vai, que a gente se reúne, que a gente... Será que o que a gente está vivendo atualmente, né,
reflete nesse momento do sono, a gente não consegue efetivamente descansar porque a gente continua batalhando as nossas ideias e conversando em grupo. Isso interfere realmente? Assim, qual é a sua opinião? Veja, são dois aspectos. Para a medicina, ela tem explicação para todas essas questões sem passar pelo espírito. Por exemplo, ela entende o sono, há vários trabalhos, até onde eu sei, não sei como está exatamente hoje, mas não está ainda comprovado, mas há vários trabalhos de pesquisa tentando vincular o sonho à consolidação da memória, onde você vai trabalhar todas as informações que você recebeu durante o dia e vai filtrar e consolidar a sua memória. Eles entendem que o sono é muito importante para a consolidação da memória. Eu não tenho dúvida que o estresse, as angústias do dia a dia levem a uma perturbação mesmo nossa, né? Eu acredito que nesses momentos de angústia, de sofrimento, talvez você não tenha condições de ir a essas tais reuniões, de conversar com os amigos, de ouvir conselhos, porque você, talvez estejamos fixados naquelas ideias mais materiais ou do dia a dia e não abrimos, digamos assim, a possibilidade para que eles também se aproximem e conversem conosco. Mas essa é uma pergunta que pode ser feita também. Na verdade, não sabemos tanto. Olha, tenho aqui algumas perguntas no chat. Alguém perguntou, Regina Pedron, todos sonhamos. Todos sonhamos, quer dizer, a pergunta é se todo mundo sonha, né? Por que não nos lembramos? Aí é uma questão relacionada ao sono, veja, né? Alguns trabalhos já dizem, vários trabalhos, que você no não REM, você sonha, só que o sonho do não REM, ele é curto e é fragmentado e não tem lógica. Os sonhos do REM têm lógica, tem a construção de uma história. Não sei por que nós não lembramos. Bom, uma explicação que nós recordamos geralmente o último sonho é porque é onde o REM é maior. Não é? Como eu falei, 45 minutos, e você já desperta. Tanto que depois, se você despertar e não guardar, escrever o sonho, não guardar, às vezes você não lembra mais. Você lembra que sonhou, que era assim, mas não consegue descrever. Por que nós não recordamos, eu não sei dizer. Era uma outra boa pergunta também, né? Mas acredito que uma parte, todos sonhamos, porque o REM é sonho, todos temos REM, naqueles 4 a 6 ciclos. Por que que alguns lembram e outros não? Eu, por exemplo, lembro muito pouco. Isso eu não sei dizer. Aí tem alguém perguntando aqui exatamente isso. Em que momento, que fase do sono, o contato com a espiritualidade pode se dar com mais facilidade? Seria nesse momento aí? Bom, eu entendo que é no REM. Porque eu acho que a questão do paradoxo, né? Veja, o teu músculo está tônico, ele está parado, sem nenhum estímulo, totalmente relaxado, digamos assim. Então, você, para te despertar nessa fase, precisa de um estímulo muito alto. Você está desligado. Mas o teu cérebro está a 1000, quase como a consciência. O traçado eletroencefalográfico do sono REM é muito semelhante à consciência. Pena que eu não pude entrar pelo computador, porque eu tenho a imagem do traçado. É muito parecido, gente. Então, por que, afinal, se nós estamos desligados de tudo que nos rodeia, por que o cérebro, o fluxo do sangue se dirige para o cérebro e ele está em alta atividade? Eu penso que é o momento em que nós nos desligamos, estamos fisicamente desligados mesmo. É onde nós passeamos ou vamos atrás dos nossos interesses. O Ricardo e a Luciana colocam aqui parabéns pela palestra e eles perguntam se tem como saber se existem peculiaridades específicas para diferenciar os sonhos que vêm do inconsciente daqueles que são produto do encontro com desencarnados. Não, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. A medicina diz que todos os sonhos são trabalhos da psique humana. Né, do cérebro, consolidação de memória, organização da memória, todo mundo da memória. É físico. Entende? Mas nós entendemos que não. Mas não tem como.
O Juraci está fazendo uma sugestão aqui, pensando em unir os estudos espíritas com o científico e fazer uma grande pesquisa, como você sugeriu, eu acho válida a leitura de O Oráculo da Noite, do neurocientista Siddhartha Ribeiro. Tá? É uma sugestão de leitura. Deixa eu só até anotar aqui. Depois eu te passo também, que a gente grava o chat. Então você me passa depois. Do neurocientista Siddhartha Ribeiro. Tá? O Leonardo Guerra pergunta qual seria o objetivo e o produto final desse estudo proposto, dessa pesquisa que você propõe. Qual seria o objetivo e o produto final? Bom, eu entendo pesquisa eu entendo que ela é válida quando você tem uma curiosidade ou uma indagação, uma angústia, né? O resultado pode até ser, não serviu para nada. Isso ainda é uma pesquisa, porque você foi atrás de respostas. Mas o meu objetivo é compreender melhor o sono, é ouvir espíritos de hoje, atuais, né? Encarnados e desencarnados, e tentar fazer um trabalho, né? Fazer as perguntas, repetir as de Kardec, fazer outras perguntas, e daí tabular tudo isso e ver o que acontece. E fazer essas perguntas todas que a gente faz, né? Porque a gente conhece pouco, né? Não, inclusive é ótimo que deem sugestões e perguntas, entende? E perguntar para eles e ver quais são as respostas. Exatamente. E de acordo com o método, né, ver quais são as respostas que são congruentes, né? E faz toda uma tabulação em relação a isso. É o controle universal dos espíritos lá. Aqui tem o Edemir falou o seguinte, que nesse contexto, Nostradamus seria um espírito avançado com grande faculdade de clarividência. Não sei se é uma pergunta ou se ele está afirmando isso. Mas seria a clarividência ficou claro para Kardec que era uma característica do espírito, mas ele não vinculou a elevação espiritual. É uma faculdade do espírito, né? Acredito que se você ainda estiver numa fase mais rudimentar, tenha dificuldade de acessar isto, mas não está diretamente, ou, digamos assim, claramente vinculada a uma elevação espiritual. Okay. Nesse sentido, Cris, quando a gente fala então, na questão de o sono ser a gente carrega o que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, né? Tem as nossas emoções, sensações, junta com todo um contexto espiritual. A gente pode fazer alguma coisa do tipo, para fazer uma limpeza, né? Para a gente poder dormir melhor, que tipo de situações a gente pode trabalhar mentalmente para ter um sono melhor, né? Para poder ter um aproveitamento melhor desse período. Bem, eu estou tentando também, né? Mas eu penso que ouvir uma música, o relaxamento, fazer um processo ou de meditação, de relaxamento, para nos desligar um pouco do dia a dia, das preocupações, né? Do dia a dia. E elevar os pensamentos, uma oração, né? Aquilo que faça com que você, isso é cada um, às vezes escutar música, outro é ler. Eu gosto muito de ler antes de dormir. Então, ler, escutar música, algo que te relaxe e te desligue um pouco das coisas. E aí cada um sabe o que, digamos assim, responde melhor para ele. É verdade. São as quebras, né? A gente tem que fazer, em algum momento, a gente tem que cortar, né? Para a gente poder sair e descansar. Você sabe que a meditação, ela tem algumas técnicas. E aí, uma delas é de você se observar, né? Você se observar o seu pensamento, observar o que você está fazendo, você se colocar de fora, né? E eu já tive só uma curiosidade, que outro dia eu estava num sonho, e eu sofria tanto naquele sonho, eu estava sofrendo uma situação tão desgastante, angustiante. Aí eu pensei, uma hora eu falei assim, mas por que você está sofrendo? Você está sonhando? Eu falei para mim mesmo, fiz um comando, dizendo assim, não precisa passar por isso, sai dessa. Aí acordei, entendeu? Então, não fale. Que é um gatilho, quer dizer, é um exercício que a gente faz de se observar e tentar parar. Se você não está conseguindo dormir, faz esse exercício. Peraí, por que eu estou pensando nisso? Agora não é momento de pensar isso. Agora eu preciso
mudar o pensamento. Aí você, né, vai exercitando e vai conseguindo isso de alguma forma. Tem até não, fácil não é. Tem até exercícios para você fazer isso durante o sono, durante o sonho, na verdade o pesadelo, porque o sonho ali você não quer acabar. Mas durante o caso foi durante o pesadelo, né? Eu cortei no pesadelo. É um sonho lúcido, né? De você poder intervir, raciocinar e intervir. Isso é um exercício e que deveríamos fazer. Verdade. Né? Felizmente eu não lembro muito do que sonho, então se tenho pesadelos não tenho percebido. O Fábio, ele coloca para você assim que é uma temática muito intrigante, tá? E é importante o seu desejo de fazer pesquisas mediúnicas sobre o sono e os sonhos, até porque é uma questão terapêutica, porque com tudo que a gente aprende, né, com relação a esse tema, a gente pode realmente nos ajudar, né, nos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa forma de estar no mundo, né? Então, tem vários objetivos numa pesquisa com essa temática, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta pelo chat aqui? Cristina, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro, te agradecer muito. Pedir desculpas para você, porque eu sei que você deve ter ficado bem nervosa com essa questão inicial. Quero explicar para todos que nós treinamos, eu e a Cristina fizemos exercícios no domingo à noite, nos encontramos. Ela, né, Cristina? Nós fizemos E funcionou. Funcionou. Então, a gente pede desculpas por aquele começo, porque realmente não foi possível controlar. Estamos também com um pequeno problema de conexão, até eu aqui estou também, que eu não consegui entrar no Facebook. Então, acho que todo mundo compreende e não perdeu em nada o conteúdo da sua palestra, mesmo você não tendo transmitido os seus slides, foi excelente, muito interessante. Quero te agradecer muito, tá? E quero que você faça, então, as suas considerações finais. Eu aqui quero agradecer a todos, pedir desculpas por alguma falha, principalmente pelo meu atraso, mas nós treinamos realmente e estava tudo certo. Agora não consegui entrar pelo computador, tive que pegar o celular e entrar por aqui. Eu espero que possa ter ajudado, né? O sono é uma coisa que tem livros e livros sobre isso. E é muito interessante, inclusive, além de toda essa variedade, em cada período de sono, ele varia na idade, né? Ele provoca mudanças hormonais imensas no corpo, é que não estava para falar tudo aqui, senão não daria tempo. Mas é um processo dos mais fascinantes e, como eu disse, 1/3 da nossa existência é consumida pelo sono. Então, vale a pena entendermos melhor o processo e aproveitá-lo, não só física, mas também espiritualmente, né? Então, eu é que agradeço a todos e peço desculpas pelo atraso. Não, você não atrasou, você já estava com a gente antes, foi um problema tecnológico. Olha, a Mayra está para encerrar, a Mayra está colocando para a gente que existem músicas com frequência de efeito curativo, músicas com 432 MHz, que ressoam o nosso corpo, libera bloqueios emocionais e expande nossa consciência, e que também são utilizados para dormir profundamente, tá? São umas dicas, né? Jamais ajuda, com certeza. E quero dizer que foi um prazer, foi muito bom ter visto todas vocês, estou morrendo de saudade. Nós que agradecemos, viu? Gente, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e também vou encerrar a nossa transmissão pelo Face, né, que deu tempo de colocar, mas deixo já o nosso abraço a todos. Um beijo. Depois, Cristina, não saia, porque nós vamos continuar com o nosso bate-papo aqui, tá? E aí eu peço que ficar mais um pouquinho, mas quero já deixar aqui o convite para todos na semana que vem. Na semana que vem nós vamos ter a palestra a palestra da semana que vem, peraí, gente, que eu acho que é do Milton. Palestra do Milton. Deixa eu ver aqui que eu vou charear com vocês. Só um minutinho antes de desligar, tá, Rita? Semana que vem é o Milton Medran. O direito à vida na perspectiva kardecista. Então, temos aí o Rio Grande do Sul, todos estão vendo? Sim, certo? Quer dizer, E na sequência, depois, no dia 15 de julho, a nossa amiga Alcione Moreno, outra médica, falando sobre a questão de entender o corpo humano. Estamos com bastante temas relacionados à vida, né?
da saúde. E os dois tá estão aí na sala, viu, Sandra? Estão aqui, o Milton. Aí estaremos na semana que vem. Então, só para encerrar a gravação, uma boa noite a todos e até a semana que vem. Boa noite para o live também aqui do Facebook, aos nossos amigos que nos acompanham pelo Face. Boa noite, gente. Obrigada. Não, boa noite.